O estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É mais bem-aventurado dar do que receber. E Emmanuel comenta na lição 117, possuímos o que damos. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que em doação permanente se multiplique ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao teu próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio da felicidade e da paz hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Gente, o comentário que o Emmanuel faz no primeiro parágrafo, dizendo que sempre que se vai falar, que é mais bem-aventurado dar do que receber, as pessoas pensam logo em dinheiro. É claro que no mundo material a gente precisa de dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro é neutro. E o dinheiro você pode estar ajudando uma pessoa, como pode estar também levando a pessoa à ruína também. Pode estar estimulando o vício. Então é interessante a gente começar a pensar a partir de agora assim, Tá bom, se tem que fazer a doação, que seja em dinheiro, não vamos ficar preocupados com o que a pessoa vai fazer do dinheiro, porque pelo menos a nossa consciência está tranquila de que a gente fez o que dá para a gente fazer. Se a pessoa vai fazer errado, tudo bem, o problema é dela. Mas a verdade é que a gente vai descobrindo aos poucos, com alguns trabalhos, que tem coisas muito melhores de você dar para as pessoas do que o dinheiro. Por exemplo, Leopoldo Machado diz para a gente que a maior caridade que se pode fazer pelo ser humano é a caridade da educação. Então, olha só, e também aí vou pegar, Allan Kardec define a educação como conjunto de hábitos adquiridos. Então, a gente faz parte de um trabalho, um dos trabalhos que a gente está participando, tendo o prazer de participar nesse momento, é toda quarta-feira a gente tem um grupo que faz visita a pessoas que ou estão muito idosas ou muito enfermas e não têm condições de, muitas nem de se levantar da cama para poder sair, outras não podem ir até a instituição religiosa, não podem ir para o centro espírita, não podem ir para a igreja, não tem condições de ir. Então a gente vai até lá, na casa deles. No início, a gente falava assim, nós vamos estar indo lá para dar um passe na pessoa, aquela imposição de mãos que está no Evangelho, junto com uma oração fervorosa. É isso que é o passe. A oração não precisa nem ser falada, às vezes só sentida, pensada, mentalizada, mas com força e com a imposição de mão, ela já faz o efeito necessário. Então o que acontece? Aí uma vez a gente conversando lá em nossa casa, a gente recebeu uma mensagem do seguinte, olha, vocês não estão indo somente dar passe não, parem de falar isso. Vocês estão indo para tentar oferecer transformação espiritual para aquele lar. O que seria transformação espiritual? Primeira coisa, a gente chega na casa e a gente conversa um pouquinho com a pessoa. Deixa a pessoa desabafar, que muitos deles ainda estão precisando, às vezes, de contar um pouquinho alguma coisa, mesmo que seja uma piada, uma brincadeira, falar de novela, falar de futebol, como acontece às vezes mesmo. Aí chega um determinado momento, a gente abre o Evangelho, lê, e depois comenta o Evangelho durante 5, 10 minutos, nada muito demorado. Mas durante aqueles 5, 10 minutos, a pessoa está tendo acesso a uma mensagem que é edificante, que a grande maioria das vezes a pessoa não tem esse acesso durante a semana normalmente. Aí depois a gente é estimulado a estar convidando a tomar a iniciativa de fazer por conta própria também isso. A começar a fazer uma coisa chamada culto no lar. E o culto no lar o que é? O culto no lar é um momento em que você estabelece um horário
durante a semana, disciplina aquele horário, de preferência escolha um horário que todo mundo possa, que não venha atrapalhar muito, né? Possa todo mundo estar participando, todos que moram naquela casa, independente de religião, porque se são todos cristãos, abre a Bíblia e evita entrar em assunto que seja polêmico, que vai causar discórdia. Dá para fazer. Então o que acontece? Abre o Evangelho, faz uma leitura breve, faz uma oração todo mundo junto. Depois comenta aquilo que você leu no Evangelho. Procura ver interpretações. O que você achou? O que você achou? Faz aquilo durante um período de 15, 20 minutos mais ou menos e depois faz a oração e encerra. É breve, curto, mas o que acontece? Gente, foi Jesus que falou pra gente que onde 2 ou mais estivessem reunidos, ele estaria presente. E a gente aqui vai partir do princípio que Jesus não ia falar isso da boca para fora, não ia mentir pra gente. Né? Com o galardão moral, a autoridade que ele tem, não ia falar isso da boca para fora. Se ele falou que ele está mesmo. E a gente tem relatos em alguns livros, né, principalmente livros espíritas, de que enquanto a pessoa está envolta naquele estresse da semana, aquele nervosismo, ou então raiva, ele não oferece condições da espiritualidade que está ao redor ajudar. Né? Que você precisa ter um momento de refrigério. Às vezes, os médicos que são do plano espiritual estão do nosso lado o tempo todo. Chamem do que quiser. Se for o evangélico, vai dizer que é o Espírito Santo. Se for o católico, vai dizer que é anjo. A gente está falando aqui os médicos, esses espíritos missionários, estão do nosso lado. Eles querem ajudar e não conseguem ter um momento, conseguir chegar até a gente. E aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer a leitura do Evangelho, a gente entra numa sintonia que a gente chama para o nosso lado esses espíritos, chama para o nosso lado Jesus. Porque ele garantiu que onde 2 estivessem, ele estaria, ele também, né? E nesse momento está acontecendo um monte de tratamentos, a gente não desconfia de quantas cirurgias são efetuadas em nosso próprio corpo físico através desses espíritos, além do que a gente está trazendo através do processo da educação a informação do Evangelho, que mesmo que ela não te modifique inicialmente, pelo menos aquelas informações elas impressionam de uma maneira que a nossa consciência grava e quando você estiver prestes a cometer alguma coisa contrária, vem aquela vozinha e fala, peraí, você terminou de ler lá no Evangelho que deve perdoar, que não deve revidar, não deve pensar em vingança. Essas coisas que acontecem naturalmente aqui no nosso dia a dia e que fatalmente pegam uns de nós. Né? Então a gente começa a modificar a nossa rotina e na verdade você está dando uma coisa que não é dinheiro, você está dando uma coisa que aquela pessoa vai aproveitar para o resto da vida. E é interessante que o dinheiro ele acaba atendendo de maneira imediata, mas quando você dá da sua atenção, você dá da sua amizade, você dá assim algum exemplo, principalmente desses exemplos que consegue aproximar a pessoa do Pai, a pessoa é muito mais grata, porque eu, por exemplo, quando me lembro da minha avó paterna, que já desencarnou há muitos anos, desencarnou quando eu tinha apenas 15 anos de idade, eu me lembro com muito mais carinho das vezes que ela me levava para a igreja católica para fazer primeira comunhão, para poder estar tendo os primeiros ensinos evangélicos, e dos momentos que eu dormia de mão dada com ela, né, do que das vezes que ela me deu dinheiro para comprar alguma coisa, que a avó adora dar dinheiro para neto, né? Até aquelas que não podem muito porque não tem muito recurso financeiro, querem o tempo todo dar um agrado para o neto. Então eu me lembro com muito mais carinho, muito mais saudade desses momentos. E são momentos que a pessoa vai pensar assim, caramba, quem conseguiu fazer isso foi fulanete. Tem um grupo de trabalhadores lá da nossa casa que se propõe a ajudar no culto do lar. Então ela falou, vamos estabelecer primeiro um horário, terça-feira, 7h30. Tá? Toda terça-feira, 7h30, ela vai lá, participa durante um tempo. Quando aquilo se tornou um costume, ela sai, fica acompanhando a distância, mas ali agora já está acontecendo aquela reunião, e é uma reunião que não tem nada de fanatismo religioso, vai ser simplesmente para engrandecer a gente, para poder trazer melhora, e as pessoas realmente, quem se permite dar o primeiro passo, percebe mesmo melhor. Então, só para pegar aqui a lição, para não fugir muito, que a gente gosta de estar sempre pegando a lição, ele fala, oferece a gentileza, oferece a bênção do perdão, oferece a bondade, dá o teu exemplo, né? Esses recursos da criação, e fala, nós somos mordomos da vida, onde a gente se encontra, a gente tem que estar servindo as pessoas. O próprio Mestre Jesus falou que não veio para ser servido, veio para servir.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.